Muito obrigada. Boa noite, todas as meninas que estão conosco, que vão chegar, que vão assistir mais tarde. Eu estou aqui, linda e poderosa, com um arquinho que eu não vou dar para ninguém não, porque esse aqui é meu. Sejam bem-vindas à última aula do nosso curso Temperando o Corpo e as Ações. Acredite se quiser, Amém. chegamos no último. Foram 7 aulas, gente. Vocês acreditam? A gente começou lá em novembro e já estamos aqui em dezembro. Olha como o tempo passa muito rápido. Vamos fazer um pequeno resuminho, né? Eu não vou chegar aos pés do nosso querido professor Ranieri de ontem à noite, porque eu não tenho data show, não tenho nada dessas coisas chiques, não. É tudo aqui no tete a tete, entendeu? Mas a aula que nós tivemos, a primeira, foi falando sobre os ingredientes que a gente precisa para qualquer receita. E aí falamos sobre, obviamente, o ingrediente principal, a nossa, no caso, a minha querida Bíblia, um pouquinho grande. Falamos sobre o sal, que é Mateus capítulo 5, enfim, foi uma aula bem gostosa. A segunda aula foi sobre a preparação. Aí falamos sobre os diferentes tipos de panelas, aquelas medidas, né, que a gente tem, que às vezes uma pessoa é uma xícara, outra pessoa é um quarto de xícara, outra é meia xícara e por aí vai. E todo mundo tem o seu lugar dentro do corpo de Cristo. E também falamos sobre a famosa colher de sobremesa. Aí depois, nosso lado, com certeza vocês têm um suquinho mais decente, mas para quem mora em São Paulo, a gente às vezes tem que ficar olhando. E como a gente é cristão, isso serve para nós também, porque eu não posso aceitar qualquer suco. Eu não posso aceitar qualquer religião. Eu só posso aceitar aquilo que está na Bíblia. Essa minha Bíblia aqui, toda rabiscada, toda estudada, é isso que eu tenho que ter. É isso que eu preciso confiar. Eu não posso simplesmente aceitar qualquer coisa. Então, o meu suco tem que ser 100% de uva, sim, senhor. Eu vou pedir para alguém, se puder, ler para nós João capítulo 15, versículos de 1 a 3. Posso ler? Obrigada. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Muito bem. Aí entra, olha o trabalho da nossa faca. Essa faca aqui, ela é excelente para cortar fora aqueles que não prestam para nada, que não dão fruto nenhum. Adiós, amigos. E também serve para ajudar a podar. Porque quando eu tenho uma parreira aqui em casa, eu estou aprendendo a cuidar dela, né? Faz alguns anos que finalmente consegui colocar no chão e ela tem, ou agora tem se desenvolvido bem. E a gente tem que aprender a podar a parreira. Se você não poda ela no tempo certo, ela não vai dar tantos frutos no ano seguinte. E a gente aprende que tem ano que a gente tem mais fruto, tem ano que tem menos. Mas sempre tem que ter fruto. Isso serve para nós. Qual é o nosso papel como cristãs? A gente tem aprendido nesse curso a temperar o nosso corpo e as nossas atitudes. Então, como cristã, eu preciso temperar minha mente, minha boca, meu corpo, tudo eu tenho que estar bem temperado, espiritualmente falando, para que eu possa fazer a grande comissão, que é o banquete que nós estamos apresentando a vocês. Tudo o que nós estudamos culmina com o banquete de hoje. Tudo que a gente viu até agora.
Os talheres, por exemplo, eu tenho 2 tipos de garfo. Isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe nos ensinou a montar uma mesa há muitos anos, pôr as taças bonitinho, pôr guardanapo, e eu amo fazer isso. Eu amo quando tem gente em casa, eu monto a mesa toda, é uma coisa que realmente eu curto bastante. Você tem 2 garfos. O menorzinho, que pode ser para sobremesa ou para salada, o maior, que é para as carnes, para a refeição principal. Para que serve o garfo? Alguém pode me dizer? Ah, para comer, mas só que é que nem macarrão. É para comer macarrão, né? Então ele serve para quê? Para pegar as coisas, por assim dizer? Né? Ele Pegar comida, me é ajudar mais a fácil fazer. para pegar comida. Isso, óbvio, você pode comer o pão com as mãos, mas o resto da comida, o macarrão, o arroz, se você for comer com as mãos, vai demorar um pouquinho, vai ser um banquete muito longo, né? Então, como a gente não tem a noite inteira, o garfo é isso. Ele serve para te ajudar a comer bem. Quem que tem que ajudar um ao outro? A faca. Não, mas assim, agora nem na parte física, a parte entre nós aqui, quem que tem que ajudar um ao outro? Nós temos que ir podando um ao outro, né? Tem que ir exortando. Vamos lá abrir em Hebreus capítulo 10, versículos 19 em diante. Aí eu vou ler para vocês. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Olha que interessante. Tem 2 trechos aqui que são muito interessantes. 19. Portanto, irmãos... Peraí, mas rapidinho. É Hebreus o quê? Desculpa. 10. Hebreus capítulo 10. Eu sei que a sua Bíblia tem. Vamos lá. Portanto, irmãos, temos plena convicção para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Antigamente não se entrava no Santo dos Santos, apenas os sacerdotes. Por um novo vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, Cristo morreu, temos um novo caminho. Temos, versículo 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé. Nós vivemos pela fé, porque nós não vimos Cristo, gente. Nenhuma de vocês que eu saiba tem mais de 2000 anos. Eu, com certeza, não tenho, apesar dos cabelinhos craquelados, branco. Então, nós não vimos Cristo. Nós vivemos pela fé. Continuando. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aí já está se referindo ao batismo. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo o que ele prometeu. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aí vem o versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. O que é uma coisa muito comum que a gente anda percebendo nas congregações, todas as congregações, que depois da pandemia, o pessoal acha muito mais cômodo, prático, não ir no culto. Eu assisto online. Só que aqui a gente tem um mandamento. O versículo 25 é um mandamento, nós não podemos deixar de congregar. Ah, mas tem uns fulaninhos lá na igreja que bênção divina. Só pela misericórdia. Com certeza vai ter, sempre vai ter.
Porque nós precisamos aprender a conviver com as pessoas, senão Paulo não teria dito: no que for possível, tende paz uns com os outros. É assim que... Gente, vocês não vivem em família? Todo mundo tem mãe ou pai, se não tem mãe, pai tem filhos, tem sobrinho, tem tudo, todo mundo tem parente. Não tem sempre alguém que enche a paciência do outro? Ou a gente enche a paciência dos outros, porque a gente é muito chata, tá naquele momento chato, né? Mulher, então, uma vez por mês, a gente devia ser internada no asilo, no Sanicô. Não é possível, que mulher realmente ela consegue... Olha, os homens merecem medalhas por nos aguentarem, sinceramente. Mas todo mundo tem uma chateação ou chateia o próximo. Como é que a gente aprende a amar essas pessoas da nossa família? Convivendo. Eu tenho que fazer o mesmo com a igreja. Eu tenho que ser o garfo de sobremesa de vez em quando, que vai ser um momento mais doce. Eu tenho que ser o garfo que eu vou comer a comida sólida mesmo, para uma ajudar a outra. Além de ser a faca, onde eu vou receber umas facadas de vez em quando, simbolicamente falando, né? Porque a gente sabe que não pode matar ninguém, apesar da gente às vezes querer, não podemos. Então a gente tem que ter essas facas onde nós vamos simbolicamente uma podar as outras. Isso é uma ajuda que a gente vai dando uma para outra para crescer. Ah, mas não terminou não, filha. Bora continuar com o versículo 23. Peraí, desculpa. Pulei. 26. É que eu pulei a página e fui para Hebreus 11. Falei, pela fé, Moisés. Não, tá errado. Vamos lá. Versículo 26 de Hebreus 10. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, olha, lá vem a bronca. Já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, a gente joga Jesus na cruz de novo. Olha que legal que a gente é. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Eu não quero estar nessa lista. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará seu povo. 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, minhas queridas amadas, Hebreus 10, 19 e 31 nos fala 2 verdades imensas, que nós temos que realmente ter a consciência que precisamos uma ajudar a outra nesse banquete espiritual. Vamos ser o garfo de sobremesa, o garfo de comida, a faca uma da outra. Nós vamos ter um prato chique para você poder comer o outro prato, entendeu? Temos também, agora vamos falar sobre o guardanapo. Pois é. O que está em João capítulo 16, versículo 33? Quem é que lembra? Sem abrir. A Carol já está rindo, que já foi citado algumas vezes durante as nossas aulas. 16, 33. Ai, não lembro. Eu não lembro. Que é sobre... uma dica que eu possa dar, que não vai dar o versículo inteiro. Aflições, pronto. Eu lembro porque uma vez a gente fez um retiro para os pré-adolescentes, que falou assim que Jesus teve aflições e ele venceu o mundo. Até a gente fez o slogan do
joguinho do Mario Bros, sabe? Que legal! Depois Só depois se você me fala mais sobre isso, que meu sobrinho é fã do Mário. não tem para decorar o quanto. Olha que legal! Não é eu não temeis, pois eu venci o mundo? É exatamente isso. No mundo passais por aflições. É. Nós vamos passar por aflições, gente. Por isso que de vez em quando nós vamos precisar de um guardanapo para enxugar lágrimas de tristeza, lágrimas de riso, nossas, enxugar as lágrimas da minha irmã, que está ou triste ou alegre. Porque nós somos um corpo. Nós somos um único corpo. Então eu preciso estar atenta, observando o que está acontecendo com a minha irmã. Eu gosto de falar que eu tenho que ficar que nem urubu observando. O urubu, ele fica assim de longe, olhando aquela carniça. Cadê a carniça? E às vezes a gente é cristã, passa por cima da pessoa, que nem na parábola do bom samaritano. Bom, os dois que deveriam ter ajudado o samaritano passaram literalmente por cima dele e foram embora do judeu que foi atacado. Quem parou para ajudá-lo foi um samaritano. E eles, historicamente, nós sabemos que não se davam bem. E na parábola, quando Jesus contou essa parábola, ele está nos ensinando, nós temos que cuidar um do próximo. Nós temos que ficar de olho. Eu tenho que ver como é que está a Cris, a Cris de Brasília, a Cris daqui para o sul, a Carol. Eu tenho que ver como é que vocês estão. Da mesma forma, vocês observarem a mim. Será que a Mary está bem? A Mary está com uma cara boa, né? Será que ela está ruim e tal? E vai na surdina lá, pergunta. E já levo, de repente, eu desabo a chorar porque eu estou com algum problema, você já está com o guardanapo pronto, ou o ombro, né? Pronto para receber o choro e o abraço. Gente, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que lembrar sempre, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que a porta é estreita, o caminho é estreito, não é fácil. É muito difícil ser cristã. Se alguém algum dia diz para vocês que é fácil, você desce o pau nessa pessoa que está errada. Não é não. É bem difícil. E por que é difícil? Porque nós estamos nesse mundo, gente. Ô, mundinho. É difícil. Muito difícil. Não é fácil. Uma coisa que eu precisei, que eu aprendi há alguns anos atrás, num evento que eu participei. Tem a palavra Yahweh, que significa Deus. E a forma como os judeus falavam e falam até hoje, foi um rabi que ensinou isso para uma pessoa que eu conheço, uma irmã nossa em Cristo. E ele ensinou o seguinte: a palavra ela é inspirada e expirada. Então você fala Yahweh. Faz aí. Yahweh. Yahweh. Porque você inspira Deus e você expira Deus. E isso tem que se tornar um hábito na sua vida. Quando eu inspiro, eu expiro, eu estou preenchendo todo o meu ser de Deus. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu posso apagá-lo, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O 17 fala orar sem cessar, o 19 já fala, opa, cuidado para não apagar o Espírito Santo. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu vou passar por dificuldades, mas em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele me garante que eu vou ter um escape. Eu não vou passar por algo que eu não possa suportar. E o versículo 12 fala assim, você que acha que é forte, cuidado para não cair. Então são 2 vezes que nós recebemos o aviso, cuidado, toma cuidado. Porque o ser humano,
vai se tornando egoísta com o passar do tempo, depois que ele descobre o pecado. Quando crianças, nós somos inocentes. Quando nós nos tornamos cada vez mais velhos, nós vamos aprendendo mais sobre o pecado vai ficando com aquela cara de aquele bolo de chocolate, com aquela cereja em cima, com aquela calda assim derramando, aquela sutileza de Satanás, que dá vontade de pegar Satanás e encher ele de pancada, porque olha onde já se viu. E o Satanás é sem vergonha, ele observa a gente, ele é um urubu observador de primeira. Ele observa a gente o tempo inteiro. Na aula sobre temperando a boca, nós citamos isso. As palavras que a gente joga no vento não são esquecidas por Satanás. E às vezes, quando a gente fala algo que não deveria, ele vai segurar aquilo e anos depois, ou meses, ou o que for, ele vai largar na sua frente uma pessoa, uma situação, só para você lembrar daquilo que você falou que não deveria. Satanás é isso. Oh, coisa boa! Essa é uma grande aflição que nós vamos ter constantemente. E nós precisamos estar preparadas. Então, quando a gente inspira Deus e expira Deus, quando a gente usa essa forma, esse exercício que os judeus fazem, nós estamos aprendendo a nos preencher de Deus. E nós precisamos estar preenchidos de Deus para poder apresentar esta mesa para as pessoas. Olha só, é uma mesa muito bonita, muito bem arrumada. Eu preciso apresentar essa mesa para as pessoas. Obviamente, qual é o prato principal dessa mesa? Este é o prato principal. A Bíblia Sagrada. É esse o meu prato principal diário. O pão, o suco, é para lembrar que Cristo é o pão da vida. Ele é a videira verdadeira. A água, João capítulo 4, quando ele fala com a samaritana, ele é a água da vida. Essas são as coisas que eu preciso passar para as pessoas. Este banquete não é só meu ou de vocês. Esse banquete é para todas as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Eu preciso ter isso muito nítido na minha mente, a importância que eu preciso mostrar para as pessoas. Todo mundo sabe que todas as pessoas recebem chuva, seco, sol, todo mundo recebe. Quando Deus fala sobre as bênçãos, em Números capítulo 6, versículo 24 a 26, que é a bênção que Deus pediu para Moisés passar para o povo de Israel, nós cantamos esse hino. Lamentações 3, 22 a 24, é outro hino que nós cantamos, que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Essas verdades nós aprendemos quando nós temos a fé, quando estamos com o nosso físico espiritual, no caso, nosso espírito cheio de Deus. E essas são as bênçãos de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, vocês já conhecem de muito. Quais são as coisas, quando a gente busca Deus em primeiro lugar, quais são as coisas que Ele vai nos dar? O que nós precisamos? Uma roupa para vestir, não precisa ser chique, né? No caso de hoje. Um teto sobre sua cabeça, comida para você comer. Às vezes, eu e você vamos ser a roupa, a comida e o teto do próximo, do meu irmão, que está passando necessidades. Já pararam para pensar nisso? E às vezes nós vamos receber de uma outra pessoa quando estamos passando necessidades.
É isso que nós temos que ter na nossa cabeça. A irmandade, o corpo de Cristo é um só. Uma coisa só. Não podemos esquecer isso nunca. Cada um tem a sua importância, tem o seu lugar, tem o seu valor, tem o seu papel. Ah, mas você dá aula, fulano dá aula, ciclano dá aula, beltrano dá aula. Como dizia meu pai, Betânia, que ele não conseguia falar Beltrano. Então, Betânia dá aula. Sim, e... Ah, eu também quero dar aula. Dê aula. Por favor. Ah, eu amo cantar. Cante, junte as mulheres, vá fazer, sei lá, cantata na casa, lá nas ruas. Nós estamos em época de Natal, é uma delícia. Junta mulheres, vai cantar em vez de hinos de Natal, canta hinos normais. Gente, faça, aproveitem as oportunidades para falar de Cristo o tempo inteiro. Para a nossa família, que a nossa casa aqui ela é toda enfeitada, né? Desde as cadeiras que tem enfeite, esse aqui eu uso quase todos os dias, essas louças eu herdei da minha mãe, isso é herança, presente de casamento, tem 37 anos esses garfos. As taças também foram tudo presentes. Gente, todos esses enfeites que a gente tem na casa é para receber as pessoas, é para fazer bagunça, é para dar risada e lembrar das coisas boas. Chorar, às vezes, por coisas difíceis que nós passamos. Todo mundo passa por uma dificuldade todos os anos. Mas para nós, para a nossa família, Natal é sempre esse momento de estarmos juntos. Poucos feriados que a gente pode juntar todo mundo, né? E a gente sempre recebe pessoas que não são de sangue, mas é família em Cristo, são amigos dos irmãos em Cristo, não tem onde passar Natal, bora para nossa casa, vamos lá passar Natal junto. Por quê? Porque as pessoas precisam aprender que ser cristão não é chato. Ser cristão é aprender a estar contente em toda e qualquer situação, apesar das dificuldades. Ser cristão não significa que meu problema será resolvido. Pelo contrário, Paulo tinha um espinho na carne, não foi resolvido. Deus falou bem claro, a minha graça te basta. Ponto. A graça de Deus me basta. Ponto. Acabou. Eu vou discutir o que com Deus? Eu não vou discutir com Deus. Aprendi em Hebreus 10:31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, filha, eu não vou discutir com Deus. O que está na Bíblia, está na Bíblia. O que eu quero apresentar para vocês, que eu acho que é a coisa mais, digamos assim, não importante, mas talvez uma forma de você enxergar a vida. Porque eu quero, com esse curso, é que vocês, quando olharem na sua cozinha e pegarem os seus itens do dia a dia, o garfo, a colher, uma taça. Eu peguei taça porque é mais bonito que copo, né? Um copo de vidro, um pedaço de pão, um copo de água. A Bíblia. Quando vocês pegarem esses itens normais na cozinha, a Bíblia não está na cozinha, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas quando vocês pegarem esses itens, eu quero que vocês lembrem que Deus está em tudo. E lembrem da importância de nos segurarmos uma nas outras e abraçarmos a nossa fé até o nosso último suspiro. Até o último suspiro. Aí a gente chega na colherzinha de sobremesa. Para algumas de vocês, já ouviram falar, essa colher é chique, hein, bem? Eu ganhei essa aqui na conferência de... a conferência feminina que a gente participou em Maringá. Isso! Ah, obrigada.
Eu não estava conseguindo lembrar. Exatamente, Maringá. Nós ganhamos isso. Ah, gente, foi muito chique. Nossa, participar dessas conferências é muito bom. Há muitos anos, quem fez o curso A Mulher Cristã já sabe o que eu vou falar. Há muitos anos eu aprendi que quando a gente for enterrado, a gente tem que ser enterrado com uma colher de sobremesa. Por quê? Porque a vida inteira nós estamos numa batalha. Enquanto estamos vivas, nós temos que pôr a nossa armadura de Deus, está em Efésios capítulo 6, e lutar todos os dias contra Satanás. Todos os dias. Quanto mais tempo de casa, como cristã, tempo de casa, né? Quanto mais, digamos, mais eu deixo Deus mudar a minha vida, mais Satanás vai me atazanar, porque o sem vergonha, diabinho danado, safado, quer me tirar da igreja de qualquer jeito. Então ele vai usar, de repente, uma das Cris que estão aqui no grupo, para me afastar de Deus, ou me deixar chateada com alguma coisa, ou ele vai usar a Carol, ou vai usar eu para afastar uma de vocês. Ele vai usar a gente quando a gente está no momento mais fraquinho, para falar uma besteira para outra, aí a outra está no momento fraquinho, aí vira um negócio. E nós temos que ter essa consciência de que, infelizmente, vamos cair nessas armadilhas. Por quê? Porque estamos cada vez mais acostumadas a inspirar e expirar Deus. E Satanás não quer isso. E aí, quando a gente morrer, filhas, pode me enterrar com uma colher de sobremesa, pode ser dourada, pode ser prateada, pode ser um colherão desse tamanho, enorme, pode ser uma colherzinha pequenininha, não interessa. Eu quero uma colher de sobremesa. Por quê? Porque quando eu abrir o joinha e ver Jesus, primeiro eu vou correr, pular no colo dele, é ele que me segure. Segundo, eu vou estar no céu, gente. Eu vou estar no melhor lugar do mundo. Aí sim, eu vou estar na sobremesa. Pensa nisso. Finalmente no céu, cara, acabou imposto, acabou se eu tô com saúde ou não, acabou cuidar dos cabelos, cuidar de unha, acabou tudo. Tudo. Eu estou no céu, vou aproveitar a sobremesa. Por isso eu quero que vocês, espero, né, que eu tenha conseguido passar para vocês nesse curso todo, que os itens que nós usamos todos os dias na nossa casa, as panelas, os copos de medida, tudo isso, gente, ele tem algum ponto de referência para nós lembrarmos de Deus. E essa é o que eu queria passar para vocês, obviamente com a ajuda do Espírito Santo, porque eu sozinho não sou nada. Eu sou um zero à esquerda, é o Espírito Santo que nos inspira, e eu queria realmente aqui passar isso para vocês. Essa urgência da gente poder apresentar uma mesa bonita para as pessoas ao nosso redor. Para que um dia possamos todos estar no céu. Quando Jesus falou essa parábola, que foi a imagem que a gente usou no convite, ele fala, vão e convidem as pessoas para o banquete. Só que as pessoas usaram um monte de desculpas esfarrapadas. Eu comprei uma junta de bois. Eu não sei o que lá. Não vou. Aí o dono da festa ficou furiosíssimo e falou, rapaz, bora lá
Chama todos aqueles que ninguém quer saber, os pobres, os bandidos, chama todos aqueles que ninguém nunca nem olha. E ainda sobrou lugar, então vai lá e grita nas ruas e chama o povo, porque o tempo urge. Eu acredito que muitas vezes nós esquecemos da urgência que temos que passar para as pessoas ao nosso redor. Eu ainda tenho parentes não cristãos, são poucos. Graças a Deus, a maior parte é todo cristã na nossa família, assim, dos meus pais. Na família do Wagner tem muita gente que não é cristão. E nós, sempre que temos a oportunidade, falamos sobre Cristo. Existe esta urgência para que quando Cristo voltar, ou a gente morrer, que a gente não sabe, né? A gente possa ouvir aquelas palavras: entra, servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir. Amém. E eu quero que vocês possam ouvir isso e possam mostrar essa imagem de uma mesa montada para as pessoas, para elas entenderem que o banquete espiritual é impressionante. As bênçãos espirituais ultrapassam qualquer bênção que o mundo pode oferecer. E é isso que eu queria passar para vocês durante todas essas aulas. Se vocês tiverem algum comentário, podem falar. Amém. Muito bom, Mary. Obrigada. Estava curiosa para saber esse negócio dessa colherzinha de sobremesa aí. Isso daí é uma história que eu aprendi há muito tempo e é verídica. Foi uma senhora da igreja lá no Texas que falou isso para os filhos. Fala aí, Cris. Sabe que essa parte que a gente leu de João 15, uma vez a gente estava estudando João e a Lela estava junto na aula, né? E aí a Lela falou uma coisa que ficou bem no meu coração, assim, quando essa questão da gente fala da poda, né? Igual você falou, a gente tem que podar no tempo certo, vai ter anos que vai dar mais frutos, outros não vai. Mas uma coisa que a Lela falou e ficou muito no meu coração é que, assim, a poda também só existe se a gente deixar, né? Então, assim, é muito fácil e lindo a gente só falar. Mas a gente deixar ser podada, né? Igual a Carol falou, ser exortada, ser, né, ali, a receber bem aquilo que alguém vai te falar para te ajudar, né? É muito importante, a gente precisa ter essa humildade, que é uma coisa que às vezes a gente não tem, né? Esse orgulho ali, sabe? E eu vejo que eu preciso disso, assim, né? Desde quando a gente estudou aquele dia, eu venho nessa luta, assim, de deixar-me ser podada, né? Porque às vezes a gente não quer deixar, a gente não quer ser podado, a gente quer dar fruto sozinho, vamos dizer assim, né? E não é legal isso, né? Então, e aí, a hora que você começou a apresentar as coisas da mesa, eu pensei justamente nisso que você falou. Falei assim, cara, cada um é uma de nós ali, né, dentro do corpo. Tem umas que têm o jeito de falar um pouco melhor com a outra, né, mais amável, mais gracinha. Tem outras que é igual eu, que falo meio sem pensar, mas que eu também me acho necessário para algumas pessoas no reino, né, porque tem gente que só funciona na pancada, não funciona muito no amor, não. Mas eu fiquei pensando, como é lindo, como o plano de Deus é muito perfeito, né? Como que Deus faz esse banquete, né? Como Deus faz todo esse detalhe assim, e Deus vai colocando pessoas na vida da gente para mostrar assim. Eu agora eu tô com como pode dizer? Ciclo de amigos aqui de Curitiba diferente, bem diferente de mim. Minha mãe sempre falava para mim assim: Fia, você tem que ter amigos mais tranquilos, mais calminhos, porque você é muito agitado. E eu nunca pedi isso para Deus, porque
Eu não acho que é muito legal, sabe? Mas Deus sempre insiste em colocar amigos tranquilos e calminhos na minha vida, pessoas que se doem com palavras, assim, e eu vejo que isso é para me podar, sabe? Eu vejo que isso é para me moldar, para mim ser diferente como cristão. Igual você falou, não é fácil. Para mim é muito fácil resolver a vida. Só que eu preciso entender que cada ser humano é de um jeito, né? É dar esse suporte que você falou, entender que eu também preciso desse suporte, sabe? A gente se colocar no lugar do outro, né? Então, eu fico assim, toda vez que eu vejo a palavra, eu tenho um colega da minha filha que fala assim, é tão engraçado como você se emociona tão rápido, né? Que eu choro, né? Eu falei, não é que eu choro, é porque assim, quando você começa a ler a Bíblia, você vê, igual você falou da palavra, né? Ela serve até hoje, cara, né? 2000 e, sei lá, 25 anos, e ela serve até hoje. É atemporal, né? Que você usou a palavra, né? Então, assim, e aí você fala que realmente é igual tá lá em Hebreus, né? Ela é viva e eficaz, entendeu? Então, você fala assim, cara, pode passar anos e anos e ela sempre vai servir. Ela vai servir, se Deus quiser, para os meus netos, né? Para os meus genros e assim vai indo. E é emocionante como que Deus é perfeito, né? Como que Deus faz as coisas. Deus sabia que a gente era diferente, né? E a gente precisava dessa conexão, né? E a gente precisa de pessoas, por exemplo, igual você, assim, que anima a vida da gente, que você fala, não, tá difícil, mas vai melhorar, vai melhorar. Você tem, é verdade, Cris. Amém o que você falou. Porque realmente a poda, eu acho que é muito importante. E realmente nós precisamos disso. E uma ajuda a outra a se podar, a maneirar. Eu não sou hoje o que eu era 20 anos atrás, eu não era assim, com certeza. A gente tenta, né, ou espera que está melhorando dia a dia. Só uma coisa, a minha mãe que veio me abraçar e falou que ela estava me abraçando porque ela tem certeza que vocês também gostariam de me abraçar. Então ela veio lá do quarto dela, me deu um abraço. Sim, dona Viva a dona Sara. Quem queria falar aí? Fala aí, Cris. Oi. Quando você falou sobre o guardanapo, né? Que nós temos que estar preparadas para enxugar as lágrimas, né? E estar atentas a isso. Uma coisa que eu vejo muitas vezes na igreja é aquele medo de ser invasivo na vida do outro, né? Eu não vou porque ela não vai querer falar comigo. Só que nós temos que entender, a partir do momento que a gente decide ter Jesus como Senhor e Salvador, entrar no corpo, nós somos uma família, né? Então, assim, é só um exemplo que eu vi há pouco tempo aqui na igreja de Brasília. Nós tivemos um almoço e que a gente chama juntada de panela. Então, de vez em quando a gente faz isso. Cada um leva um prato e tem o culto, a escola dominical, depois a gente aquece as comidas e se junta. E alguns irmãos, eu não vou ficar porque eu não trouxe nada. Eu digo, a gente divide um ovo. Não tem problema, sabe? Então, a gente tem que entender que nós estamos em família. Se eu trouxe a minha porção, sabe? A minha comida não foi só para eu me sentar e comer sozinha. Eu quero dividir. Então, a gente tem que ter essa ideia de família. Quando eu for secar as lágrimas uma da outra, não é ser invasiva. Realmente querer estar presente na vida, que eu também quero que esteja presente na minha, porque eu passei por situações muito difíceis há 8 anos atrás, e eu dou glória a Deus, porque eu estou na igreja, eu estou em Cristo, e essa família foi que me acolheu, essa família foi que me ajudou, essa família foi que me levantou na situação que eu passei, que foi um divórcio muito dolorido, né? Então, assim, a gente tem que entender todo o tempo que nós estamos em família. Nós não moramos ainda
na mesma casa, no mesmo lar, que está sendo preparado, glória a Deus. Todo dia eu vou pensando, eu durmo pensando, será que é hoje que Jesus vai voltar? Aí eu falo para o meu filho, aí ele fica, não, mãe, ainda não. Eu digo, ainda não? Se prepara, se prepara. Então, assim, a gente tem que pensar isso, sabe? Que nós estamos em família. A nossa casa tem que estar aberta. O irmão chegar inesperadamente e eu abrir. Ah, mas você não me avisou. Não tem que avisar, sabe? Se ele quiser avisar, tudo bem, mas ele foi, ele... Quantas vezes a gente mora aqui em cidades satélites, né? Que são... Em outras cidades são bairros, mas são cidades satélites. Então, eu passei na sua cidade e quase que quis ir na sua casa. Eu digo, não, na minha casa não tem isso. Vai, se eu estiver em casa, vai. A gente divide um café juntas, um pedaço de pão, e eu e meus filhos adoramos receber. A minha casa é muito pequena, mas só vive cheia de gente. Glória a Deus, né? Então, assim, a gente tem que colocar isso no coração, que nós somos uma família. E família se desentende, mas nós temos o elo que é Jesus em nós, né? Então, isso é tão maravilhoso pensar que se eu não tenho o meu pai mais, a minha mãe é home care, né? Então, assim, mas eu tenho a minha família que eu vou viver para sempre. Então, é essa família que eu tenho que me sedimentar, me apoiar, sabe? É agora. Não é, no dia que Jesus voltar, eu me aproximo da fulana. Não, é agora, a hora é agora. Né? Era só isso. O que você falou é o que está em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. As pessoas andavam quilômetros e, gente, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada, não tinha nem sinalzinho de fumaça. E apareciam na casa dos irmãos, e os irmãos recebiam. E a função da pessoa que recebia era ou ela mesma, ou ter alguém para lavar os pés sujos da pessoa que ficou andando na terra. Nossa casa é assim também, Cris. Nós amamos receber, a Carol que já veio algumas vezes, e é uma coisa, é uma delícia receber as pessoas. É maravilhoso, porque tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Ele que me deu. Eu não tenho nada, nada é meu. Meu carro não é meu, minha roupa não é meu, minha comida não é meu. Exatamente, nós somos administradores, só isso. Valéria, querida, diga aí. Você estava falando, eu até anotei aqui, que nessa família, né, de nós, irmãos em Cristo, que eu não posso só pensar em mim. Numa família, a gente não pensa só na gente. Não adianta eu estar nutrida, né, me alimentando do pão. Se eu olho para o meu irmão, ele está lá fraquinho, desnutrido. Eu preciso ter esse olhar com os outros e eles olhando para mim. Se estamos nos alimentando corretamente, se estamos bebendo a água boa, água pura. Então, que às vezes a gente fica olhando só para a gente. E nessa família, nenhuma família é assim, a não ser que seja uma família totalmente disfuncional, onde, né, porque existem as famílias disfuncionais, que ninguém liga para ninguém, comete cada abuso um contra o outro, né? Mas se na nossa família carnal nós nos preocupamos, nós cuidamos dos outros, quanto mais na família que Deus projetou, como devemos ser cuidadosos, né? E também não vai ter graça ir para o céu sozinha, né? Porque esse banquete, não adianta a gente ter um banquete e comer sozinha, fazer essa mesa tão maravilhosa, ter essa mesa tão maravilhosa, que é esse banquete que Deus nos proporciona, se a gente não for dividir, se não for partilhar com alguém. Né? Então, veja assim que, lembrando da aula do Ranieri também de ontem, de quem não viu a aula, né, que
O que um cristão pode querer de melhor, se não é um dia estar com Deus? E ver a Cris, ver você, ver a Cris de Brasília, tantas outras, né, Carol, junto lá no céu. E comemorar, nós vencemos, né? A dona Sara, dona mãe, que eu conheci, uma graça de gente, que inspiração, né? Um dia poder falar, nós vencemos, né? Estar todas juntas banqueteando com Cristo lá, uma mesa já, né? Onde, gente, não tem nada mais. Se a gente for pensar, se nós colocarmos mesmo, se a gente se preencher, estiver preenchida com Deus, igual você estava falando, né, de expirar Deus, eu vou conseguir apresentar Deus às pessoas, esse Deus Salvador. Não só, né, junto com as outras pessoas que estão já banqueteando, mas com aquelas que ainda não conhecem. Se a gente, olha, vem, essa comida é maravilhosa, não tem nada melhor. Então, é inspirador mesmo, nós precisamos uma das outras para nos motivar, para apoiar, para nos impulsionar. Vamos, 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 não para, vale a pena, luta contra esse mundo. Esse mundo aqui não é nada perto do que nós vamos ter junto de Deus. Vale a pena qualquer sacrifício. Está sofrendo aqui, vamos junto, vamos, não para por essa dor, vamos continuar. Amém. Você me fez lembrar de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, quando fala que nós somos o aroma primeiro para aqueles que estão perdidos e para aqueles que já são salvos. Nós temos que transmitir um cheiro. Para mulher, acho que é muito mais fácil, né? Acho que esse trecho para homens vai ficar assim. Mulher é muito mais fácil, porque a gente está acostumado a se perfumar, é creme, é perfuminho, é colônia. Mas é isso que nós temos que ser. A gente tem que ser aquela pessoa que, quando passa, o povo para, olha e fala: oh, mulherzinha diferente. Porque a atitude é diferente. A Cris está casa aberta em Brasília. Como assim? A casa está aberta? Não, para. É loucura isso, é loucura. Mas nós já somos loucos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante, é tudo loucura. Que... Você tem que chegar a essa conclusão que ser cristão não é fácil, é uma loucura total. Você pensar que Deus se fez carne, 1 João, João capítulo 1, Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu por cada um de nós, ressurgiu e voltou para o céu. Como assim? Não, tem muita coisa que não. Essa cacholinha aqui não consegue. Mas eu não preciso entender tudo isso. O que eu preciso entender que eu sou salva, porque fui batizada nas águas, eu tenho o Espírito Santo morando em mim, eu tenho o fruto do Espírito Santo que precisa ser desenvolvido. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26, é outro hino. A importância de decorar hinos, que são trechos da Bíblia. Eu preciso ter essa certeza. Eu tenho Cristo habitando em mim. Olha que legal. E cada um de vocês também, olha que 10. Olha que show. Cada uma aí é cristã também. Amém. Essa é a nossa família. É o que vocês têm falado. Isso é a nossa família. Às vezes a família de sangue é muito difícil. Porque tem muitas pessoas que não são cristãs ainda. E aquelas que são cristãs, às vezes são porre, filha. Não dá, não. Você olha e fala assim, ai, que vontade de atropelar e matar, mas não pode matar. Aí a gente faz o quê? A gente se mantém, aprende a conviver da mesma forma que a gente aprende a conviver com a Irmandade. Essa é a importância de a gente conviver juntas. E eu espero que isso realmente tenha ficado bem nítido na mente de vocês,
para que a gente possa já se preparando para o próximo curso, a partir de janeiro. Eu não sei nem qual que vai ser, quem que vai dar, mas enfim, a gente já vai se despedindo do ano de 25, né? Sim. Como passa rápido, gente, o que é isso? Só uma pergunta, tem um grupo, você me mandou esse link dessas aulas, né? E eu não pude assistir porque na quarta-feira eu estou com aula de inglês online oferecida pelo meu trabalho. Aí eu entrei na quarta, que eu já estava de férias, mas não aconteceu, e hoje. Tem um grupo para essas aulas? Tem um grupo, Cris, eu te passo o convite para você entrar no grupo, nós temos um grupo, ele fica mais inativo, a gente só estava mandando mensagem quando ia ter a aula mesmo, né? Isso, mas isso é o interessante. Tá? O intuito do grupo é exatamente só para mandar as aulas que nós vamos ter agora, e vai ficar meio paradão, porque vai todo mundo entrar de férias. São 2 grupos, né? Tem um grupo onde a gente estava tendo outros estudos, mas todos eles estão gravados lá naquela página do YouTube, o Semeador. Mary, Então, diga. Esse do Ranieri aqui eu não participo, não vai ter mais? Então, ele já encerrou o curso dele, Evidências Históricas da Bíblia. É impressionante. É uma coisa de louco, mas está tudo gravado lá na página do YouTube. Eu não sei se você recebeu o convite inteiro, que Não, tem a página, tem o link da página. Alguém quer colocar o link aqui no... Eu não sei fazer esses negócios, gente. Eu sei... Isso. A Carol, que é mulher assim, danada com a internet, ela vai colocar aí no chat para você poder copiar a página do YouTube. Tá tudo guardadinho lá. Esse não é o primeiro curso, né? A gente fez o curso Simplesmente como Jesus, do Max Lucado. Fizemos o curso também Mulher Cristã, que eu fiz com esse grupo. E com algumas irmãs de Recife, eu fiz o curso Oração de Jabes. Então, tem alguns cursos. E esse aqui que eu montei, né? Eu montei, né? Deus montou e me usou. Para a gente sempre lembrar quando olha na cozinha, que eu gosto de cozinhar, eu acho que a maioria gosta de pelo menos fazer um cafezinho, todo mundo sabe fazer. E eu queria realmente, eu acho que isso ficou legal, ficou mais gravado na mente da gente essas coisas, né? Os utensílios diários que a gente usa, então, de repente, você fazer um paralelo com isso, eu acredito que quando a gente cozinha daqui para frente vai ter outro sentido, né? Verdade. Verdade. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não, Então, eu quero terminar de uma forma diferente para vocês. Eu vou cantar um cântico que eu aprendi, acho que você já deve ter ouvido o hino, mas enfim. Eu te amo, irmã. Eu te amo, irmã. Eu te amo, irmã. Pois você se parece com Deus. E nós temos Deus dentro de nós. Então, ai, que lindo. Então, nós realmente temos que parecer com Deus, uma para as outras e para todas as pessoas ao nosso redor. Tá bom, meninas? Muito obrigada por terem participado de mais um curso. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Amém. Meninos, muito obrigada. Obrigada, Mary, por toda a disposição. Desde que topou fazer aqui uma aula, já continuou fazendo até o resto. Né? Ano que vem a gente vai ter mais. A gente espera também que você continue aqui. Se não, na quarta-feira, em algum outro dia, né? A gente dá um jeito. Com certeza. Mas também ano que vem está prometendo bastante coisa, bastante estudos, então esperamos
vocês aqui, meninas. Muito obrigada por tudo, obrigada pela presença de todas, obrigada pela exposição de vocês, por abrirem as câmeras, por falarem, participarem. E é isso. Deus abençoe esse ciclo, né, que a gente está encerrando e abençoe o nosso que a gente vai começar. Amém, amém. Boas festas para todos vocês, curtem sua família, não matem ninguém, por favor. Já preguem aí, já vão pregar. Nossa, Cristo. Ei, eu quero que vocês saibam também que na minha casa pode vir também, tá? Tomar café, as portas estão abertas. Eu também gosto de... É aqui do lado, que nem Brasília, aqui do lado de casa. Mas Brasília é uma passagem, né? Todo mundo, muitas vezes Brasília, as pessoas ficam... Já recebi irmã que eu não conhecia, porque ela teve que fazer uma conexão mais longa e ficou aqui na minha casa, porque eu estou a 10 minutos do aeroporto. Sério? Então, assim, se precisar de conexão ou ficar aqui na minha casa, é só comunicar comigo, vem para cá. Não fica. Bom saber. Eu não estou tão perto assim, não. Eu estou a 50 quilômetros do aeroporto, mas pode vir para casa também. O Brasília é lindíssimo. Deve ser. Faz muitos anos que eu fui aí, eu não lembro mais.